6 pães e 2 peixes, é Bíblia. Mas é a sua caneta. Isso foi ótimo, né? Marcão, estou chamando você lá no departamento infantil, tá? Marcelo, seja bem-vindo. Deus abençoe. Olha, o esposo da Liliane, quem não conhece, é o Marcelo, tá? Marcelo não pode vir todos os domingos, ele trabalha com plantão, né? De vez em quando faz um plantão a mais assim. Ele hoje está aqui com a gente. Marcelo, sempre que você puder, venha, tá? Queremos ter vocês assim sempre que vocês puderem, tá? Muito obrigado por vir, deixar a família vir aqui, está sendo muito bom para nós, tá bom? Irmãos, o nosso estudo hoje é sobre a justa ira de Deus. Infelizmente, esse papel da ira de Deus, ele está sendo deturpado na igreja como um todo, porque as pessoas gostam de ouvir falar que Deus é bonzinho, né? Deus é amor. Como é que um Deus que é amor pode ser, como a Bíblia diz, um Deus irado? Mas a Bíblia fala tanto do amor de Deus quanto da sua ira. Então, veja, se a gente não conseguir entender todas essas coisas, nós não vamos entender essa relação que nós temos com esse Deus. Há uma frase bíblica, está lá em Eclesiastes capítulo 2, diz assim: o temor do Senhor, está no Salmo, o temor do Senhor é princípio da sabedoria. E a gente usa essa ideia de temor do Senhor de uma forma um pouco diluída. O que é temer a Deus? Vamos ver o que vocês pensam. O que é temer a Deus? Respeito. Vamos lá. Respeito, obediência. O que mais? Fidelidade. Aí vamos falar um monte de coisa, né? Não esqueçam do temor. Tudo isso aqui tem a ver com temor? Gente, de que jeito essas palavras se ligam ao temor? Ou será que a palavra bíblica temor tem um sentido diferente? Vamos esquecer Deus. O que é ter temor? Medo. Você teme alguma coisa? Gisvaldo, você teme alguma coisa? Eu temo a desobediência das leis. a desobediência, não, advogado, eu temo a desobediência das leis. Eu temo a desobediência das ordens da FAUTI. Deus. Pode abrir o jogo, né? Mas o que é o temor da lei que você está expondo? Veja, eu não quero contrariar a lei, porque eu sei que isso tem consequências. Meus irmãos, quando a Bíblia fala em temor do Senhor, embora a gente tente pintar isso assim com uma cor mais suave, eu também tento, tá? Eu nunca gosto de dizer, porque na verdade a palavra bíblica para temor no Novo Testamento é essa aqui, ó. Fobia. Temor, santo temor é santa fobia no texto bíblico. Ela inclui esta ideia de respeito e obediência, mas vem cá, como é que eu ligo respeito e obediência à ideia de temor? Eu também tenho que lembrar que estou diante do rei, estou diante do juiz, estou diante da majestade. Nós que somos cidadãos comuns, não somos advogados, né? Quando a gente chega numa delegacia, a gente não somos soldados, né? Não somos policiais, a gente chega na delegacia, já chega assim, né? Nem fala alto. Não é assim que a gente se comporta? Nesse ambiente que a gente... Porque ali tem o peso do quê? A força da lei, a força do Estado. Nesses lugares a gente chega mais temeroso. Você chega lá para o escrivão que vai te atender, rapaz, bate na mesa e fala, me atende logo. Você chega, faz assim. Quando a gente é parado numa blitz, quem dirige carro, quando o guarda vem assim na sua direção e faz assim,
Já não gera uma circunstância diferente? Um desconforto? Não é igual. Você não chega no soldado e fala, e aí, bem, pode olhar, tá aqui, tá. Não. O comportamento vem diferente. É a autoridade. Meus irmãos, o ser humano foi criado. Lembra aquela estrutura que eu disse? Aquela estrutura da criação. Nós fomos criados para a ideia de autoridade fazer sentido. A autoridade é algo natural para nós. O pecado entra e rompe essa estrutura que é natural. Por isso nós estamos trabalhando muito aqui. Eu sempre faço esse desenho, né? Você, a criação e Deus, né? Um princípio de relacionamento sempre assim. Essas estruturas da criação, elas existem. Nós existimos, nós somos criados com sede de Deus. É aquele senso da divindade, a semente da religião. Nós falamos isso aí a semana passada. Essas coisas, essas estruturas estão presentes na nossa criação. Está lá no âmago da nossa existência, do que nós somos. E o princípio de respeito à autoridade também. Só que assim, nós, num sentido sem o pecado, respeitaríamos a autoridade por causa de Deus. Porque Deus é a maior de todas as autoridades. Abra sua Bíblia aí, vamos fazer um trabalho juntos aí, Bíblia, sobre esse aspecto. Abre em Timóteo, por gentileza, 1 Timóteo, capítulo de número 3, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Alguém vai ler o verso 1 até o verso de número 3. Antes de tudo, exorta-se você trata com muitas orações, intercessões, ações de graça, por todos os homens, em favor dos reis, e todos os que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. É uma proposta, desculpa, pode ir. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. É uma proposta bíblica simples, de respeito à autoridade. Por que Deus diz isso? Se muitas autoridades que estão sobre nós são autoridades sem o Cristo no coração, é porque é um princípio criacional de respeito à autoridade. E lembre, toda autoridade foi instituída por Deus, ou para o benefício. Por isso que ele pede, ore pelas autoridades para que tenham vida mansa e tranquila. Porque, irmãos, algumas vezes as autoridades se levantam para provar, para ser instrumento de Deus na aprovação. Então, veja, esse princípio da autoridade é um princípio bíblico, e esse princípio se baseia na ideia de temor. Então, respeito, obediência, fidelidade. Quando eu relaciono com a ideia de temor, que temer ao Senhor, como é que eu mostro o temor? Eu mostro o temor na medida em que eu honro a Deus, que eu sou obediente a Deus. Mas como a gente tem diluído essa ideia da justiça de Deus, infelizmente, as pessoas não respeitam mais Deus. Daí vem pessoas como a nossa, eu esqueci como é que é o nome correto dela, Maria da Graça Meneghel, acho que é isso, né? Famosa Xuxa. Ela chama Deus, se referir a Deus como um cara de cima. Não que isso diminua Deus, isso não diminui Deus. Deus não é diminuído por isso, mas não é respeitoso. Não há temor de Deus no coração de muitas pessoas. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre esse outro lado que nós precisamos conhecer. Por quê? Nós estamos falando de salvação. Nós estamos tentando entender o que é a salvação de Deus. E nós já vimos até aqui, porque como é que o pecado chegou até nós? Porque é que nós nos tornamos pecadores e os efeitos dele. Nós vimos o nosso estado, e o nosso estado exige uma condenação, a morte.
Mas de que jeito a morte será na prática lançada sobre nós? A morte será lançada sobre nós quando a ira de Deus recair sobre todo o pecado. Abra aí Romanos capítulo 1, verso 18. Gente, é um dia bom para você fazer perguntas. A ira de Deus. A ira de Deus. Cuidado com ela. É um dia bom para você fazer perguntas, porque uma vez que esse tema, às vezes, não é familiar para você falar sobre a ira de Deus, eu quero que você não se incomode e abra o seu coração as perguntas que você achar adequado. Quem achar aí pode ler. É Romanos 1,18. A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu. Então a ira é um tema bíblico. A Bíblia nunca tentou esconder que nosso Deus é um Deus que se ira contra o pecado. Não existe isso. Esconder esse lado de Deus é esconder Deus de você. Nós precisamos saber, por isso a Bíblia nos ensina. Uma coisa que é importante você saber é que o sistema do pecado, da nossa condenação é o seguinte: como nós rejeitamos aquela estrutura e passamos a viver tendo um outro Deus, um amor último no nosso coração chamado ego, nós deixamos de amar a Deus completamente, e essa é a lei, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós quebramos a lei. O que você falou mesmo? Temor? A desobediência da lei, porque tem as suas consequências. O salário do pecado é o que, gente? A morte. A morte passa a todos os homens, porque todos pecaram. Eu e você nascemos debaixo desse estado de condenação à morte. Mas, bom, no nosso sistema penal brasileiro não existe pena de morte, tá certo? Mas em alguns outros países existe pena de morte. Pena de morte, antigamente, pena de morte. Fala aí uns exemplos de pena de morte. Como é que era executada a morte? Ou seja, a pena era pena de morte. Mas como é que ela era executada? Qual era o instrumento? Crucificação, lembrando de Jesus. Forca, guilhotina, cadeira elétrica, fogueira, Fuzilamento. pedrada, fuzilamento, Lançado ao mar também. lançado ao mar também? Eu não sabia dessa. Essa é... Os piratas, né? Os piratas, é verdade, os piratas faziam andar na prancha, né? É mesmo. Não sei se é verdade isso, mas toda a história conta que faziam andar na prancha para cair pro tubarão. Isso aí como desenho de cultura, né? Desenho é cultura. Não qualquer desenho. Não qualquer desenho. Então vamos lá. Aí, guilhotina, cadeira elétrica, injeção letal, que é mais moderna, né? Injeção letal. Câmara de gás, os nazistas. Cova dos leões. Cova dos leões. Gente, vocês estão bons de pena de morte, hein? Não quero entrar nesse debate com vocês não, hein? Daniel vai jogar na onde? Na cova dos leões. Era uma pena de morte. E os outros foram. Fogueira, né? Alguém falou fogueira, a fornalha, a fogueira que os cristãos foram mortos, os leões lá das arenas de Roma. Tá? Veja só, esses são instrumentos para a execução da pena. Quando Deus diz que o salário do pecado é a morte, a penalidade, a condenação pelo pecado é a morte. Mas como é que Deus executa essa morte? A gente costuma dizer a separação de Deus. Mas gente, vamos pensar assim, vamos raciocinar. Se é a separação de Deus, não, vamos ficar longe de Deus, mas tudo continua igual, que muda? Não é exatamente isso que os homens sem Deus querem? Viver sem Deus? Então seria um prêmio para eles. Não é? Há pessoas, o conceito popular de inferno, assim, vamos fazer uma pergunta: quem é que manda no inferno? Oi? Quem manda no inferno, quem que é? Um dia eu fiz uma
pergunta dessa para um grupo de adolescentes: quem é que manda no inferno? Né? Isso aí o cara dá a resposta. Mas teve um que falou assim: agora vai ser o Hugo Chaves. Adolescente, você não pode fazer qualquer pergunta. Gente, é que o conceito popular, foi construído esse conceito popular, principalmente nessa nossa nação católica, de que quem manda no inferno é um cidadão chifrude de boa, sempre foi tudo na paz. É um cidadão de chifre, né? Feliz, um cidadão de chifre, um coelhinho da paz é um chifre. Para os bigodinhos. Já foi? A vingança da igreja. E ele tem na mão um tridente assim. E ele põe o cidadão no tacho. Ele põe o cidadão no tacho. Né? Aqui tem um fogo aqui. E ele põe o camarada aqui dentro do tacho. Esse é o conceito popular de que quem manda no inferno é o diabo. Que é o diabo que vai aprontar com a gente no inferno. Que aí Deus faz o seguinte: ó, vocês não deram jeito, não dei jeito em vocês nessa vida, vou mandar vocês pro diabo. Tanto é que a gente vai que o diabo te carrega. Não sei que as pessoas falam comumente, popularmente, mas isso não é um inferno. Eu ouso dizer a vocês que se o inferno fosse isso aqui, sermos espetados pelo coelho da Páscoa diabólico, se o inferno fosse isso, seria muito ruim, mas não seria nem um décimo do que realmente será. O inferno, o instrumento para a execução desta pena, é o derramar total da ira de Deus. Por isso a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Irmãos, nós precisamos entender. Isso é viver em santo temor. Por isso, quando a Bíblia diz viver em temor e o que mais? Temor e tremor. Você fez tirar uma questão aí, vou fazer uma pergunta para ver qual que é a linha. Gente, eu não acredito em coelhinho da Páscoa, não. Qual que é a linha de... Sérgio, um cafezinho para mim, porque hoje ninguém vai para o céu, porque não trouxeram nenhum café. Porque existe aquela linha satanista. Certo. E a morte, existe a morte, existe a segunda morte, eles falam a morte eterna, e existe essa linha que vai ter um sofrimento eterno, mas que não tem uma morte eterna. O fatalista diz que vai haver uma morte, depois uma outra morte, que é a morte e vai... A extinção. Certo. Nós não cremos na extinção. Eu queria saber essa posição aí. Não, nós não cremos na extinção da alma do ímpio. Há grupos, por exemplo, os adventistas, que creem na extinção da morte do ímpio, que não existe um inferno, um tormentar contínuo. Tá? Mas abra sua Bíblia em Apocalipse 20, já. Serginho, uma alma foi salva. Apocalipse capítulo 20. Lembrando que Jesus havia dito lá em Mateus capítulo 23 até o 25, naqueles sermões, que ali o fogo arde e nunca se apaga. Mas aqui vamos pegar um texto que vai ficar um pouco mais claro. Verso 10. Leia aí. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então quem é que foi lançado para dentro do lago de fogo? O diabo. Então o diabo é mais um que vai ver sofrer a pena. Então já vou explicar isso. O diabo no inferno vai ser seu companheiro de cela. Seu não, né?
se não fosse a graça de Jesus sobre a sua vida. Só que o derramar da ira de Deus, aí o versículo termina, quanto tempo? Quanto tempo dura essa pena? Séculos. Sabe o que significa séculos dos séculos? Eternamente. Meus irmãos, nós não podemos minimizar isso. Se você não tomou uma decisão séria por Jesus, se você está assim, apenas num disfarce, uma reputação externa, mas internamente o seu coração ainda não tomou uma decisão, é preciso que você considere atentamente o que significa isso. Então veja, nós vamos falar de salvação. Eu falei da condição que te levou à condenação, o pecado original e os pecados atuais. Agora eu quero falar do instrumento da sua condenação. É a ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a injustiça, detêm a justiça de Deus pela prática da injustiça. Um tipo de vida longe do Senhor. Um tipo de vida egolátrica, centrada em si mesmo, nos seus próprios interesses. Deus não nos criou para isso. Isso é morte na nossa vida. Falando de segunda morte, ainda no Apocalipse capítulo de número 20. Alguém lê aí o verso 14 e o verso de número 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Então, o lago de fogo, o nosso assunto hoje vai estudar essas estruturas da condenação. O inferno não é o lugar final. Já falei isso aqui para vocês? Ou foi de quarta-feira? Já não lembro mais, só no próximo, acho que foi de quarta-feira que eu falei que ainda há uma outra estação. Acho que foi de quarta-feira que eu até brinquei, né? Teve uma pessoa que brincou comigo e falou assim: o inferno é uma estação, Palmeiras, Barra Funda. Aí eu falei, mas ainda tem uma outra estação no final da linha, que é o Lago de Fogo. Corinthians está aqui. Né? Gente, o Lago de Fogo, nosso Deus é fogo consumidor. É uma maneira da Bíblia se referir ao derramar contínuo. Agora, derramar contínuo da ira de Deus no inferno, sabe, quem tem dores, momentos de dores, como às vezes tem momentos de dores, dói, mas tem uma posição, dura pouco, mas dura um pouquinho, você tem um alívio, né? Você já viveu um momento assim que você está com dor, mas acha uma posição, aquela posição assim, você não quer nem mexer, nem pisca, mas lá no inferno, lá no lago de fogo, não vai ter esse alívio, não vai ter esse tempo. O tormento que eu não consigo descrever, a Bíblia não descreve o que será, mas será algo na alma. Já viveu um tormento na alma, ter feito uma besteira, aquilo fica aqui. Já fez isso, já passou por isso. Você fez uma coisa que não devia, aquilo ficou aqui assim, que você queria tirar, quer resolver para ver se sai, alivia. Imagine isso multiplicado por milhões de vezes e nunca passar. Na simbologia é o ranger de dentes, né? Oi? Eu acho que é a melhor metáfora. Ranger de dentes, ali haverá dor e ranger de dentes. E assim, eu quero tentar passar para você o que a Bíblia passa para o meu coração. Isso sem alívio nem um segundo por toda a sua existência. Toda a sua existência eterna. É assim que a Bíblia descreve a morte eterna, a segunda morte. Quem achou aí pode ler para a gente? Eu pedi para ler, acho que a gente... já foi. Onde que está aqui a segunda morte? Verso 14. Esta é a segunda morte. Meus irmãos, a gente não pode brincar com essas coisas.
estado de condenação. Ele entrou na cela mais suja, apodrecida, mais abismal, mais escura que existe. Nenhuma outra cadeia humana pode representar esta cela, esta prisão. Por isso que é tão importante ler em Cristo. Abra aí 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso de número 10. Já pode ler. 1:10. Eu quero só que vocês entendam o que é salvação. Salvação não é nós sermos libertos dos problemas que o pecado nos fez nesta vida. Salvação é muito maior que isso. Vai lá, alguém que achou pode ler. É para aguardar desde os céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira do mundo. Está claro para vocês? Não dá porque eu estou de boca cheia. Está claro para vocês o que é a salvação? Livrar disto. Por isso é que Deus fala sobre isso, sobre a sua ira. Vamos agora tentar entender um pouco por que Deus será tão severo com os nossos pecados. Por que Deus se ira tanto e derramará o cálice da sua ira sobre a impiedade? Ele é longânimo. Ele é longânimo, mas por que a sua longanimidade não suspende a ira? O que está por detrás disso? Nós vamos tentar abordar isso, começar pela santidade de Deus. Abra sua Bíblia aí, se você quiser, para mim, por favor. Deixa eu pegar aqui. Já está no blog essa aula, tá? Abra aí Salmo 89, verso 35 e 36. Quem achar pode ler. Salmo 89, 35 e 36. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso ao Davi? A sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol perante mim. O atributo mais precioso para Deus, se eu posso dizer sim, é que Deus é Kadosh, Deus é santo. A santidade de Deus é imaculada, ela é perfeita. Quando Deus tem que jurar por algo, dizer algo, Deus aí está fazendo um juramento a Davi. Um juramento é feito sempre interpondo-se em valor. Precisa de uma coisa valiosa para poder fazer um juramento. Quando Deus tem que jurar por algo valioso, Ele jura pela sua santidade. O escritor aos Hebreus vai falar isso também lá no capítulo de número 10. Deus colocou a si mesmo. Ele jurou por Ele mesmo, pela sua perfeição, pela coisa mais valiosa que existe. A santidade de Deus é um atributo moral de Deus, que define a pureza completa do Senhor. Ele é absolutamente santo. Isso tem dois lados. Ele é absolutamente santo porque Ele é distinto, separado de todos os demais. Não existe ninguém como Deus. Nenhum ser criado é perfeito e tão completo, tão absolutamente perfeito quanto Deus. E o outro lado disso é a pureza. Deus é puro, não há nele trevas nenhuma. Quando a sua criação, chamado homem, pecou, o pecado do homem é uma ofensa contra a santidade de Deus. O homem é o que? Criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem peca, ele traz sobre si uma ofensa diretamente à santidade de Deus.
através da sua ira, Deus vindica o quê? A sua santidade. Se a santidade é preciosa para Deus, a ponto de Deus se interpor por a santidade como preciosidade de juramento, imagine como é que Deus reage ao macularmos a sua santidade. Tem um mandamento bíblico, o terceiro mandamento lá dos 10, alguém sabe de qual? Qual é o terceiro? Senhores e senhoras, temos 10 mandamentos. Essa é a lei de Deus, a lei mais básica de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês não conhecem o texto dos 10 mandamentos, é urgente. Vocês precisam saber isso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente aquele que toma o seu nome. O Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome, porque Ele é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, mas faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. O nome de Deus é santo. Nós somos a família de Deus. Antigamente, hoje nem tanto, mas antigamente os pais, quando um filho era muito rebelde, um filho dava muito trabalho, um filho não era um bom filho, o pai falava assim: você não é mais meu filho, vou tirar o meu nome, você não honra o nome da nossa família. Porque julgava-se que o nome da família estava sendo Inchado. Oi? Inchado. Maculado, manchado. Eu, por exemplo, tenho um rapaz que o nome dele é Nepomuceno. Márcio, alguma coisa Nepomuceno, conhecido lá no Rio de Janeiro por Marcinho VP. Eu falei: meu Deus, se for primo meu, um dia eu encontrar. Está bem de primo. Bem de primo, né? Aí, se você tem alguém, como é que é seu sobrenome? É com C cedilha, mas o povo fala Marcola. O pessoal fala Marcola. Não sei não se essa cedilha estava lá. Eu acho que alguém colocou esse cedilha. Mas nunca ninguém me encontrou. Você parei com o Marcola que está preso? Às vezes você vai em um lugar assim público, eu já fui, cadeira, o pessoal sentado, aí chama o Sérgio, o pessoal olha assim. É essa a ideia que que era comum a gente falar: estamos manchando o nome da família, que Deus coloca no terceiro mandamento. Tomar o nome de Deus em vão, Deus não tem por inocente quem toma o nome dele em vão. Deus preserva a sua santidade. Deus reage ao ataque da sua santidade com a fúria de sua ira. Então você vai ver casos no Velho Testamento e também no Novo, mas principalmente no Velho, Uzá e Aiô, sob as ordens de Davi, estão carregando a Arca da Aliança num carro de boi, mas aquilo era contrário às ordens de Deus. Deus disse: não, a Arca da Aliança é a Arca Santa, tem um jeito certo de carregar. O que Deus faz? Deus derrama a sua ira sobre Uzá, porque a arca foi cair, a Arca Santa foi cair, ele foi tentar segurar. Você fala: exagerado? Você não tem ideia. Irmão, Deus está deixando lições para nós de como é preciosa a sua santidade. A ira de Deus, ela é necessária porque Deus vindica a sua santidade. Deus não admite que a sua santidade seja violada. Maurício, acho que um exemplo bem claro disso é Nadab e Abiú, os filhos de Arão, né? Também outro exemplo, verdade. Quer ver? Vamos ver esse texto aí? Vamos ver esse texto aí, Nadab. Vai falando que eu vou achar. É interessante por causa que eles eram do ofício, do exercício do ofício com o pai. Mas não tinham temor do Senhor. Eles trabalhavam para eles não tinham temor
Abre lá, em Levítico capítulo de número 10. Nadab e Abiú, os filhos do sacerdote Arão. Alguém lê os versos 1 e 2? Vai falar. Eu entendo assim, porque eles estavam nesse exercício já há algum tempo, correto? Certo. Mas justamente naquele momento, naquela hora, experimentaram esse lado do caráter. Eles achavam que jamais existiria para com eles. Porque é interessante assim, o exercício deles fazia com que eles achassem devidamente aceitos. Exatamente. Ele vestiu a roupa do sacerdote, o coração não precisava estar com Deus, que é o erro de muitos crentes também. Ele acha que porque ele tem um rótulo, eu leio a Bíblia, eu faço oração, vou a uma igreja, que o coração não precisa estar pegado a Deus. É um grande erro. Quem achou aí pode ler? Essa história é bem ilustrativa. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e pondo neles fogo e sobredeitando o incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. Vou pegar esse exemplo aqui. Eles são dois sacerdotes, viram o pai Arão obedecendo a Deus e oferecendo sacrifício, Deus se agradando de Arão, a nuvem abençoando a tenda da congregação. Aí eles resolveram, nós também queremos. E eles fizeram de um jeito que não era o jeito prescrito. Então, o Deus Santo, nós somos pecadores. Deus amou pecadores, mas veja, Deus não pode conviver com pecadores, porque Ele é santo, não é isso? O que Ele fez? Estabeleceu uma lei para que os pecadores, para que eu e você, pudéssemos olhar para essa lei e sermos aceitos aqui. É verdade que no fundo, esta lei não era, ela acusava o homem. Para que o homem fosse aceito, ele ia precisar de um outro caminho, né? Esse aqui, vou adiantar isso aqui. Mas o propósito da lei era instruir você no caminho da santidade, para você agradar a Deus. Instituiu uma lei. Nadab e Abiú, querido, não quiseram saber dela. Diz assim, tentaram oferecer um fogo estranho, o qual, do jeito que não estava prescrito. O que Deus fez? Saiu fogo do altar Na frente do pai. e os consumiu. Na frente do pai, o versículo 3 diz assim: Arão, porém, acho que é assim, é isso que disse o Senhor. O que é? Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem e serei glorificado. Mas Arão guardou um silêncio. Arão se calou. Serei santificado naqueles que se achegarem a mim. O meu nome aparecerá santo na vida daqueles que se aproximarem de mim do jeito certo. Só que Arão ficou calado. Pastor, aqui eu continuei lendo e Moisés está explicando para Arão como seria, no caso, se deveria ser feito. Exatamente. Aí o verso 10 diz assim: não somente para fazer separação entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Aí ele fala, mas também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem dado por intermédio de Moisés. Ou seja, tinham a lei Veja só, então você vai ver todas essas coisas no livro de Levítico nos chamando à santidade. César? Pastor, quando o senhor falou do temor, me veio a palavra reverência. Sim. Como um sinônimo desse temor. Eu acredito como resultado. Como resultado? Mas pode continuar. Não, então, é assim, pastor. Falando em reverência, quando eu penso em temor, eu penso bastante em reverência. E nós, como igreja hoje, o senhor não acredita que a gente tem perdido muito essa reverência? Porque assim, eu me lembro que quando o tabernáculo, quando ele era montado, ele é uma figura é uma simbologia da figura de Cristo. Nem prego, nem martelo foi usado por conta dessa reverência. E hoje, quando nós estamos na casa de Deus,
muitas pessoas, assim, e é uma coisa até comum, infelizmente, usam o nome de Deus como uma interjeição. Ai meu Deus, né? O culto, às vezes, nós na igreja, às vezes eu tenho a impressão que eu estou numa sessão de cinema. Tem casais que, sabe, parece que estão bem acomodados, abraçados, mascando chiclete. Minha vontade, pastor, era dar um grito no meio do templo, para ver se as pessoas acordam, pastor. Porque isso me revolta, assim, sabe? Dá uma... Eu fico assim, eu sou uma pessoa, eu até oro para Deus. Eu sou muito crítico, pastor, com essas coisas. Não só porque eu sou muito crítico, não sei se pela minha própria profissão. E isso é uma coisa que me entristece muito, né? Porque às vezes parece uma sessão de cinema, que a gente está ali, e aí eu vou, pego uma água para beber. Parece que falta a reverência, pastor. Né? Quando o livro da lei foi achado, as crianças ficavam lá horas ouvindo a palavra, né? E hoje parece que a gente está perdendo muito esse temor, essa reverência. O que o senhor me diz assim? Porque o senhor o senhor, pastor, o senhor é o nosso Hugo Chaves. Logo mais, depois da Assembleia, abrimos papo, né? E assim, pastor. Olha, eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. Eu quase fazendo você que nós perdemos esse parâmetro. Não perdemos, pastor? Perdemos. Mas eu também quero fazer uma crítica, que muita gente acha que verdadeira reverência é um semblante triste, amargurado. Eu acho que a reverência é algo mais profundo. Eu acho que quando o coração é reverente, tudo por fora muda. Quando você realmente tem temor do Senhor, mas o temor vem pelo discernimento. Veja, é o princípio da sabedoria. É um discernimento que vem a você de quem é Deus. Eu acho que nós erramos gerações após gerações, não ensinamos nossos filhos a amar a Deus dessa forma. Nós ensinamos nossos filhos a buscar em Deus assim de forma muito relax. Eu ia falar leviana, mas leviana é forte demais. Relax demais. Nós não corrigimos, nós não falamos, e nós talvez sejamos frutos de uma geração que não foi ensinada a buscar a Deus dessa forma. Eu acho que é esse entendimento que você tem. Acho que o primeiro compromisso que você tem é com a sua família. E em segundo lugar, aqui, ó, você está compartilhando, nós estamos juntos aqui pensando. Talvez Deus traga sobre nós um discernimento que venha do Espírito para a gente entender o que estamos fazendo, o que é a santidade de Deus. Porque se nós considerássemos mais a santidade de Deus, eu não acredito que nós viveríamos tanto tempo longe da oração. Eu quero passar a palavra a todos vocês. Então alguém pediu a palavra aqui, né? Marsola. Deixa eu só dividir aqui. Marsola. Silvia vai falar? Silvia também? Não? E depois a sua. Não, pegando o assunto, é engraçado que o irmão falou aí, se pegar aquelas igrejas mais antigas, tem várias denominações batistas, presbiterianas, até mesmo Assembleia de Deus, dentro delas mesmo vai ter uma mudança, né? Uma mudança que o pastor falou de reverência, o costume de ação que no passado era um jeito, hoje já é outro. E agora eu fico pensando, e a sociedade pós essa geração nossa, que vem depois, como será o sentido deles adorarem a Deus e servirem a Deus com tantas coisas que estão entrando assim, né? Gente, é nosso papel cuidar dos nossos filhos. Nosso papel é cuidar da igreja. Eu vejo as pessoas reivindicando uma igreja mais. Mas isso é tão problemático. Nós precisamos ter um equilíbrio em que a gente não pense que reverência é uma postura externa
ela tem que vir do coração. A gente, haverá limites para isso. Desculpa eu falar, não quero ficar, não é o nosso assunto. Mas, por exemplo, vamos fazer um funk para o Senhor. Eu tenho um amigo querido meu, presbítero, eu amo ele, mas eu não consigo entender como que uma música tão associada a esse Sensualidade, a violência, tudo isso, a pessoa dá um pouco assim, olha, você vê que até os meninos começam. Agora, Deus só pode ser adorado com um órgão de tubos? Também não é isso que é reverência. Eu acho que a reverência começa lá dentro. Eu acho que é um discernimento. Agora, vem cá, nós estamos aqui numa reunião, num ato de culto, no nosso encontro, nós também precisamos chorar para dizer que nós somos mais crentes que os outros. Nós podemos sorrir, podemos brincar. A santidade de Deus tem que ser um termômetro, mas um termômetro bíblico, norteado pela lei. Por isso Deus nos dá uma lei santa. Vamos ver isso lá. Já vai abrindo aí, Romanos capítulo 7. Fala, Sérgio. Não, mas assim, o que eu coloquei não é nem com relação aos costumes doutrinários, não é nada disso. Diga mesmo assim, a postura das pessoas. A nossa postura como de estar a palavra, como exatamente, antes, né? Essa questão do nome de Deus, pastor, como interjeição, é uma coisa assim. De Jesus também. Eu também me frustro como você, eu tenho certeza que outras pessoas também se frustram. E certamente talvez eu não tenha sido reverente em muitas coisas que fiz, preciso crescer, mas é crescimento, é amadurecimento. É discernimento que vem vindo com o tempo e com a palavra sendo pregada. Mas é que muitas pessoas que estão na igreja hoje não nasceram na igreja. Então tem pessoas que vêm de fora que ainda não têm essa reverência. Sim, mas isso ela vai ter. E ela contempla. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, o seu argumento é válido, mas assim, se ela encontra. Se você chega, você é de fora, vocês que vieram mais novos, você chegou de fora, encontrou um ambiente, a tendência é você se adequar àquele ambiente. Mas se o nosso ambiente já tem uma certa irreverência, a sua tendência é se adequar também a isso. E olha, ele está falando da nossa igreja. Se eu estiver muito enganado, vocês me falam, nós não somos também uma bagunça, uma Babel. Né? Não, eu não falei isso não. Não, eu sei que você não está dizendo isso. Eu sei que você não está dizendo isso. Mas nós fazemos autocrítica e sabemos que ainda há entre nós tanta displicência. Mas, gente, tem. Mas não é por isso que a gente deve falar, já que tem lugar pior, tá bom aqui. Né? Ai, desculpa, eu cortei a palavra ali da Sonia. Da Sonia, depois você. Vai lá, Sonia, obrigado. Eu queria complementar o que o César falou. Eu tenho 3 filhos. E os meus filhos, graças a Deus, eu consigo controlá-los e eles prestam atenção, eles conseguem ficar quietos. Mas isso vem desde que pequeno. Né? Tem gente até que fica assim, nossa, como que bebezinho eu tô ali. Agora não é hora. Silêncio. E você vai ali. E vai acostumando. Né? No dia que tem a Santa Ceia, é o dia que demora mais tempo, que eles ficam mais, né? Então a gente tenta ali contornar para eles não falarem. Ela não quis ficar hoje na sala. E aí eu fico aqui nós estamos em aula. Você tem que ficar quieto. Se você quiser ficar e conversar, você vai para a sua sala. E ela entende, ela fica. Então ela se mexe para cá, se mexe para lá. Então é um negócio, a mesma coisa. O Samuel, ele levanta, vai no banheiro, Samuel. Tem que ir antes. Não, as crianças, elas dão mal, né, gente? A Márcia estava cantando no coral. O que é o resultado? A Laila não, porque a Laila já entende bem. Mas a Ana Beatriz não. Mas assim, ela vai ver isso. Bebê, um dia eu estava no culto, ela levantou, estava lá do lado lá de Libras, levantou. Eu só queria.
chego lá. Ficou procurando de ser. Mas resolver, Márcia. Infelizmente, a Ana não está preparada para isso. Ah, mas olha. Porque é importante que a minha esposa cante no coral, na verdade é. Mas para nós é muito importante que a nossa filha aprenda a amar o Senhor. A gente fica lá na porta, né? E eu entro só quando começa a pregação. Aí a gente vê, eu fico cruzado, não dá para entender. Quem está lá olhando para dentro da igreja, você não tem ideia do movimento. É muitas pessoas que ficam, sabe, circulando, vou beber água, vou sair. Eu, às vezes, o João, a gente chega, não, você vai de novo. Eles não param. Então eu quero que vocês peguem esse ponto, gente. Santidade de Deus é algo precioso, deve ser precioso para nós. Isso tudo vai gerar temor e reverência. A lei foi dada para nos ensinar isso. Eu preciso ir em frente para falar da ira. Eu vou dar a palavra para você, para a Silvia, rapidamente. Vai lá. A gente perdeu tanto essa noção da santidade de Deus. Até nós, quem nunca fez uma piada ou já ouviu, então a gente perdeu muito disso. E isso tem trazido consequências e às vezes a gente não tem percebido. E aí já traz consequências dentro da família, traz consequências dentro da igreja. Mas por quê? Porque eu perdi esse parâmetro. Gente, e aí a gente começa a fazer igual você falou no começo. Aí a gente já começa a tratar como um cara meu amigo, é meu paizinho, né? E a gente começa a dar outros nomes que não era comum. O que é importante, veja, não é o que é externo, mas o que é interior. Eu não estou dizendo que a pessoa que chega para Deus e fala, tu és o meu paizinho, que ele está sendo irreverente. Algumas vezes ele está tentando mostrar uma afinidade que às vezes nem é verdadeira. Tá? Vai lá, Silvia. Muitas coisas que eu pelo menos particularmente, eu uso como exemplo, eu já falei acho que várias vezes, né? Eu gosto muito do exemplo de Moisés, a intimidade que Moisés tinha com Deus, ao ponto de, né, um elemento de quem anda com Moisés, de Deus passar por ele, né? E eu uso muito isso, principalmente quando à noite, né, em casa todo mundo vai dormir, é a hora que todo mundo se acalma, e aí você se prepara, e a hora que tudo se desliga, e aí quando a sua mente começa, aí é realmente a hora que eu me coloco realmente para orar. A hora que é difícil quando você tem uma casa para cuidar, pessoas para cuidar, te administrar, e a sua cabeça está, né, mãe, dona de casa, e tudo assim. E nessa hora que eu realmente coloco, quando a gente está lendo a palavra de Deus, eu fico vendo e a gente vê, principalmente a pessoa de Moisés, a sua intimidade com Deus era tão grande, e a gente vê a presença de Deus ali, e esse mesmo Deus é o mesmo Deus hoje. Às vezes a gente perdeu, talvez, a visão do Deus que abre a terra e engole um monte de gente, crianças, e vai todo mundo para dentro, né? E se esquece de que hoje é a mesma situação. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Só que hoje não é a mesma situação. Ela é pior. Ou mais séria. É mais séria. Uma vez que nós não estamos diante do que nos fala na terra, não é diante de Moisés, nós estamos diante de Jesus, que nos fala do céu. Você pode ler Hebreus capítulo de número 12 e você vai ver que ele é o fogo consumidor. Bom, irmãos, me permite só fazer uma... Como você é de lá de Pederner, eu vou deixar. Pederner, chama lá o nome dele. Pederner. E quando eu era criança pequena lá em Pederner, como também fui nascido e criado no popular evangélico, compartilhando o que o César falou, que a senhorinha falou, do berço que realmente a gente aprende a manifestar esse respeito, esse temor à santidade de Deus. Em contrapartida, por eu ter ficado muitos anos afastado da comunhão, da igreja, etc., os meus filhos nasceram e não foram criados dessa forma. Obviamente, por culpa minha.
Então eu tenho uma dificuldade grande hoje em fazer com que a Ana Carolina não sinta dor de barriga, mijadeira, sede incontrolável, a se levantar como se vai se fazer uma oração, às vezes vai fazer uma oração, levanta a criatura. Não é preguiça, a questão gente, começar a eu quero que vocês lembrem o seguinte: a enfatizar a nossa natureza foi contaminada. Esse princípio de respeito à autoridade de Deus não está mais natural, precisa ser educado. Tem algumas situações que eu vejo dentro da igreja que eu sou contrário, como o César falou, que a partir do momento que você adentra algo dentro, a partir desse momento você já tem que ter reverência. E às vezes eu vejo, por exemplo, o culto andando, ou a escola dominical rolando, gente chegando e vai, abraça e aperta a mão, e o outro distribui não sei o que, o outro vai lá e recolhe não sei o que. Parece que aquilo ali virou a casa da mãe humana. Só que eu quero ir além, Mário. Eu não quero que passar a impressão de que essa coisa externa, que a nossa formalidade externa resolve tudo. Que nós podemos ser os caras mais engomadinhos deste mundo, as mulheres mais bem arrumadinhas deste mundo, e a gente está com uma completa irreverência, porque o coração está longe do Senhor. Mas eu acho que, de uma certa forma, a formalidade ajuda. Não, a formalidade ela reflete, eu acho que ela reflete, só que ela não pode ser tudo. Mas eu acho assim uma coisa muito importante, porque é difícil a gente segurar os filhos. Meus filhos não foram também criados. Mas quando termina o culto, a gente está em casa, que a gente comenta o que o pastor falou. Meu filho sabe o que foi e ele dá a opinião dele. Então, para a gente, você está educando. A gente é um caminho. Agora, mas a gente só tem que ter. Participando dele saber o que foi o culto e falar, mãe, o pastor falou isso. Isso eu acho. Eu não quero que vocês, que a nossa igreja seja para as nossas crianças um lugar, um lugar irritável. Tem que ter equilíbrio. Vocês são pais, sabem o equilíbrio, vocês conhecem seus filhos. Tem que saber orientar. Tá? Gente, Romanos 7,12. Romanos 7,12. Lê, Silvia, na sua Bíblia nova. Vai. Eu sei que você quer ler na sua Bíblia nova. 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Eu queria que vocês percebessem o seguinte: o jeito que essa santidade é apresentada ao homem em pecado é por meio da lei. Quando o homem quebra esta lei, ele não só quebra a lei em si, ele quebra o mecanismo da santidade, de viver para a santidade. É por isso que Deus então sai daqui para com esse homem com ira, porque Deus precisa preservar a sua santidade. Não é só um instinto de autopreservação, é uma determinação de Deus. A minha santidade não pode ser maculada. Como é que Deus vindica isso? Por meio da sua vida. Isso é um ato de justiça. Nós já estudamos aqui. É um ato forense. Deus determinou: se vocês pecarem, eu tenho que cumprir a justiça. E a justiça é a pena de morte. Como é o instrumento da realização dessa pena? A demonstração de sua ira. Irmãos, depois lá no blog vocês vão ler. Eu estou colocando 2 tipos de justiça para ajudá-los a entender. A justiça remunerativa de Deus. O que é a justiça remunerativa? É aquela justiça de Deus que você obedece e Ele te abençoa. Isso é uma justiça remunerativa. Deuteronômio 28 diz assim: se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto da tua maçadeira, e assim vai, né? Essa é uma justiça de Deus no âmbito da remuneração de Deus ao bem que nós fazemos. Mas há um outro aspecto da justiça de Deus, chama-se justiça punitiva ou retributiva, e essa tem a ver com a vindicação da santidade. É a hora que Deus fala assim: a alma que pecar, essa alma certamente morrerá. Tá?
E o instrumento da execução da pena de morte que Deus estabelece na sua palavra é a ira. Ao punir o pecado dos homens, Deus não está apenas vingando sua santidade imaculada com o pecado humano. Ele está também manifestando toda a sua indignação com o desvio que a mente humana, o caminho desviado que a mente humana pegou. Assim, Deus pune toda a perversão, que é o ato de mudar o vértice. Deveria estar focado exclusivamente em Deus, mas foi mudado apontando para o próprio ser humano. Quando você vive só para você, e Deus não está na linha de significado dos seus planos, você está vivendo uma situação de estar debaixo da ira de Deus. Por isso que vem a palavra, te chama de volta. Isso é conversão. É sempre a ideia de vértice, perversão, conversão. Um vértice. O vértice é Deus. Nós temos que estar apontados para Deus. Perversão é apontar isso em outra direção. O ídolo, da idolatria, que é um sintoma da nossa própria egolatria. Nós já vimos isso. Tá? Então, irmãos, a justiça de Deus sempre se manifestará contra a nossa perversão. Mas e nós que somos crentes? Nós também não temos perversões? Nós não temos momentos que nós não nos concentramos em Deus e vivemos mais para nós mesmos? Estamos debaixo da ira de Deus? Estamos? Nós estamos, gente, debaixo da ira de Deus? Não. Mas e aí, Deus é injusto? Não. Como é que Ele resolve esse assunto? Como é que Ele resolve esse assunto? Como é que um Deus santo, que tem que vindicar a sua santidade, e Ele faz isso na vida dos pecadores, particularmente na vida dos ímpios? Então, Deus santo, homem pecador, ele está debaixo da ira porque perverteu, mudou o vértice, ele pensa em si mesmo. Mas eu sou crente, mas sou pecador. Há momentos em que eu penso mais em mim mesmo que em Deus. Como é que Deus resolve isso? A ira dele continua se manifestando, mas ela cai onde? Ela cai em Cristo. Ela cai em Cristo. Ela caiu na cruz. Por isso que o texto de Tessalonicenses diz que nós aceitamos a Cristo, nos voltamos para Cristo, que nos livra da ira de Deus. É expiação. Isso é expiação. Mas isso é pagar o preço por nós. Eu vi o pastor escreveu um livro, e Deus fez aí, Deus tem Cristo em nós, por isso que a ira dele não se aplica em nós assim, diretamente, assim, por causa de Cristo. Exatamente. A imagem de Cristo em nós. Exatamente. A ira de Deus para com o crente arrependido verdadeiramente, o juízo continua sendo executado. Deus continua vindicando a sua santidade. Mas não é porque você é bonzinho que Ele está abrindo mão de derramar ira sobre você. É que Cristo foi lá e pagou o preço. E isso é salvação. Você se entende isso como salvação. Você está sendo salvo, você nem sabe. Sabe para-raio? Quem mora em prédio aqui? Vocês moram em prédio, né? Lá tem para-raio, não tem? Você já deve ter sido salvo várias vezes por causa daquele bichinho que tem aquela luzinha vermelha no alto. Várias vezes. E teve gente ao redor que nem tem para-raio na casa dele, mas que foi salvo também por aqui. É mais ou menos isso. Para-ira. Porque quando eu aula passada com relação a essa sua colocação do pecado de Deus em nós, com relação à graça comum daqueles que não são crentes. Como fica a posição nessa situação? Graça comum não tem a ver com salvação. Graça comum são os benefícios que Deus dá a todos os pecadores por igual. Quer justos, quer injustos. Por exemplo, saúde, comida,
São frutos do amor de Deus. A chuva cai na casa do ímpio como cai na minha. A gente, às vezes, muitas pessoas que a gente sabe que não são da igreja, não são perdidos, a hora que realmente está em uma situação crítica, ele fica, meu Deus, né? Sim. E Deus, por graça comum, às vezes ajuda. Ajuda o ímpio, como ajuda a gente. Veja, isso é graça comum, é a manutenção da existência humana por meio da bondade de Deus que se manifesta de muitas formas. Tá? Agora, essa graça comum não é a graça especial que vem só através de Cristo. O que é a grande graça especial? Essa, de livrar a gente da ira. Tá? Então, a distinção é que a graça comum é para coisas comuns, não para coisa especial chamada salvação. De uma forma assim, básica, dizendo. Irmãos, rapidamente aí, eu já estou encerrando. Falamos sobre ira, depois vocês vão poder ver melhor lá no nosso blog o seguinte: o próprio Cordeiro de Deus manifestará a sua ira. Apocalipse 6, 16 e 17. Acho que aí pode ler. E disseram aos montes e aos rochedos: caiu sobre nós e escondemos a face daquele que se assenta em trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode nos suster? Quero que você perceba assim, a seriedade com que a Bíblia trata esse texto. Vai chegar o dia da ira de Deus e do seu Cordeiro. As pessoas estão tratando a salvação como uma libertação de coisas muito comuns. Libertação de doenças. A gente fala, você precisa de libertação. Aí o culto de libertação. O culto de libertação é ser liberto de problemas psicológicos, ser liberto de problema financeiro. É assim que as pessoas estão tratando de libertação. É assim que a igreja atual está ensinando salvação. É tão pequeno, né? É muito pequeno. É nada. Eu liguei a TV esses dias e vi um cidadão lá que não tem uma esposa, misericórdia. Conhecer a verdade, perverter ela e vender isso como uma verdade única. Mas, meus irmãos, nós estamos estudando sobre o processo da salvação. Eu espero que tenha ficado claro para vocês o horror da contaminação do pecado na nossa vida e o problema da ira, que é de fato do que nós estamos sendo salvos. Então, para finalizar, com uma frase assim para ficar na sua mente como um chiclete, se Deus quiser, é que é o seguinte: no fundo nós estamos sendo salvos não do diabo. Não pense assim, isso é senso comum. Estamos sendo salvos da ira de Deus, de cair nas mãos do Deus diabo. Então, para você ir para casa hoje é dia de ressurreição. Estamos no final de semana da Páscoa. Eu queria que você fosse para casa com o coração cheio de gratidão, porque você creu em Cristo já. Porque você já tomou uma decisão de que você talvez nem sabe como é que isso funciona. A Bíblia só diz assim: creia que Ele morreu por você. Só isso que você precisa. Não precisa ser um super-herói da fé, não precisa ser perfeito. Lembra que eu disse aqui? A única coisa que Ele pede é que você tenha consciência de seus pecados e confesse. Você se aproxime de Deus e fala: Senhor, eu tenho tristeza no meu coração agora, porque eu tenho amado mais a mim que a Ti. Eu tenho vivido mais para mim que para Ti. Eu tenho buscado mais os meus interesses que os interesses do Teu reino. Senhor, me perdoa. Diga isso para Deus. E não fica pensando em fazer nada mais especial, não. Senhor, se eu for de joelho hoje lá para a igreja, subir as escadas da igreja de joelho, fica melhor? Não precisa. Quebrando seu coração diante de Deus. Arrependa-se. Arrepende. Volta para o verso. Busca agora ter uma vida de entrega. Muda seu pensamento. Não deixa a preguiça tomar conta do seu coração. Não deixa outros interesses dominarem a sua mente. Faz isso. Esse é o esquema. Isso é dica. Eu ia falar de
de Deus é a vida eterna. Que hoje, no dia da ressurreição, mais uma vez a palavra de Deus ressuscite a sua fé, ajude você a andar com Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Leia o nosso blog. Pediu para avisar que quem tiver criança lá, eles não vão soltar se o pai não for lá. Tá bom, vamos lá que seus filhos estão presos. Vamos lá que seus filhos estão tudo presos lá.